Você já ouviu falar no discípulo chamado João Marcos? É sobre ele que nós vamos conversar nesse vídeo. Mas fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou falar coisas aqui que você talvez passou desapercebido, que você não sabia dessas informações. Olá, eu sou Abraão Soares, você está no meu canal e desde já te convido a fazer parte desta comunidade, apenas se inscrevendo aqui, e se você gostar desse vídeo também não deixa de curtir, de comentar de onde você está nos assistindo e também comentar sobre o que você achou desse vídeo. Sem demora, vamos conversar sobre o assunto do vídeo, sobre o tema que é falar sobre esse discípulo que acredito que muitos não conhecem ou passa batido, né? A realidade é que na caminhada cristã, muitos começam bem e no meio do caminho terminam mal, vamos dizer assim. Ao contrário que outros que mesmo que caiam, eles são restaurados, têm sua vida restaurada e muitas vezes esta restauração faz com que eles se tornem até pessoas melhores do que antes, porque aprenderam com as circunstâncias, com as experiências e então continuam perseverantes. Este é o caso deste discípulo chamado João Marcos. Quem era João Marcos? A Bíblia apresenta João Marcos em algumas passagens, mas eu queria olhar com vocês, por exemplo, que lá em Atos capítulo 12 vai mostrar que João Marcos tinha uma mãe chamada Maria. E na casa desta Maria era um local onde os discípulos se reuniam. Provavelmente por ela ter uma casa grande, então ela conseguiria receber seus discípulos. Neste capítulo que eu estou falando, no capítulo 12, é a passagem onde Pedro ele estava preso, e então ele é liberto por um anjo, e aí quando ele sai da prisão, ele vai para esta casa, aonde está ali os discípulos reunidos, orando, intercedendo pela vida dele. Então, desde já a gente percebe que João Marcos está ali crescendo, né, em um ambiente de fé. Ainda no capítulo 12, lá no último versículo 25, nós vemos João Marcos acompanhando Paulo e Barnabé. Mas no capítulo 13, quando eles iniciam Paulo e Barnabé a primeira viagem missionária, então João Marcos se torna para eles como auxiliar. E é interessante perceber que ele inicia, né, seu ministério ao lado de dois grandes homens de Deus como um servo, como um auxiliar. Isso demonstra muito a forma humilde como ele iniciou. Contudo, no capítulo 13, a partir do versículo 13, nós vemos que Paulo e Barnabé vai para outra região nesta missão, e que é uma região mais difícil. E é tanto que a gente vai ver que lá eles vão sofrer perseguições, vão ser expulsos de cidades. O que acontece é que neste momento João Marcos abandona Paulo e Barnabé. Ele abandona Paulo e Barnabé no momento mais difícil da missão. Provavelmente porque na primeira parte, né, na primeira fase estava mais, vamos dizer assim, confortável para ele. Mas quando a coisa apertou, então ele foi e decidiu ir embora. Quantas vezes é assim que acontece nas nossas vidas? Ou nós mesmos já passamos por isso? Damos as costas para alguém que precisou para a gente? Ou em um momento difícil da missão, alguém deu as costas para a gente e foi embora? Disseram que está conosco, iniciaram conosco nenhuma missão, nenhuma caminhada, mas quando vemos, nos sentimos até só, ou contando com poucas pessoas, porque aqueles que iniciaram regrediram. Mas graças a Deus que a história não acaba por aí. Só que tem uma situação difícil que acontece aqui, que é importante eu citar. Depois desta viagem, nós vamos ver o apóstolo Paulo e Barnabé também fazendo a sua segunda viagem missionária. Só que antes de iniciarem essa segunda viagem, Barnabé propõe novamente levar João Marcos. E um detalhe é que João Marcos era primo de Barnabé. Esta passagem está lá em Atos 15, do versículo 38 ao 40, em que Barnabé quer levar João Marcos, mas Paulo dessa vez não aceita, por ele ter abandonado na primeira viagem. Então ele se desentende ali com Barnabé
e Barnabé continua com João Marcos e Paulo segue com Silas. Importante é perceber que neste momento Barnabé não desistiu de João Marcos. Ao contrário, investiu na vida dele. É tanto que, graças a Deus, nós vamos ver que João Marcos se tornou um missionário. Isso é uma palavra para nós. Nós não podemos desistir daqueles que ficam no meio do caminho, daqueles que caem, daqueles que retrocedem. Precisamos, assim como Barnabé, investir na vida de outros e acreditar que Deus pode trazer restauração para aquele soldado que está ferido. João Marcos é a prova viva que o justo pode até cair, mas ele não ficará prostrado. Só que eu disse para vocês que o melhor ia ficar pro final. E é isso mesmo. Nós vemos João Marcos iniciando de uma maneira humilde e até boa, mas no meio do caminho ele abandona, ele retrocede, mas tem alguém ali que não desiste dele, que o abraça, que o discipula, que investe na vida dele, que é Barnabé. Mas lá na frente, sabe aquele desentendimento que Paulo teve com Barnabé por conta da presença, ele não aceitou João Marcos ali? Pois é, lá na frente nós vamos ver Paulo citando João Marcos como seu cooperador. Além disso, do lado dele, dentro de uma prisão. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10, Paulo apresenta ele do lado dele na prisão. Também em Filemon, versículo 23 e 24, Paulo também apresenta João Marcos com ele. Agora a cereja do bolo ficou para você que ficou até o final. Na última prisão de Paulo em Roma, que me chama muita atenção, é o pedido de Paulo a Timóteo. Eu vou até ler aqui para vocês, olha, 2 Timóteo 4,11. Olha o que ele diz. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Alguém que desistiu e que depois foi rejeitado, agora é desejado. Eu aprendo com Paulo aqui o poder também do perdão, de perdoar, também de se arrepender por posições antigas e perceber que aquele jovem, que aquele rapaz realmente foi transformado, realmente mudou e que ele é útil para o ministério. Mas lembra que alguém não desistiu de João Marcos. Nesse caso foi Barnabé. Ele investiu na vida dele. João Marcos se tornou um grande missionário. E para você que não sabia, esse jovem mais tarde se tornou o autor do primeiro evangelho a ser escrito, que foi o Evangelho segundo Marcos. Neste evangelho ele relata as gloriosas obras de Cristo, representando como o servo perfeito. Eu acho isso aqui extraordinário. Isso é a prova viva do que Deus pode fazer na vida de um homem. Por mais que ele caia, por mais que as pessoas olhassem para ele, talvez até Paulo em um certo momento não acreditou que aquele jovem poderia se tornar este homem de Deus. Mas Barnabé ali investiu. Paulo depois reconheceu isso e também o perdoou daquela falha do passado. Antes ele nem queria a presença dele, mas agora ele está dizendo no final da sua vida, quando todos o abandonaram, dizendo: Lucas está aqui comigo, mas Timóteo, traga com você a Marcos, porque ele é útil para o ministério. Que maravilha! Olha, não desista dos seus filhos, não desista do seu marido, da sua esposa. Se um dia ele foi um servo, uma serva do Senhor, não desista desta pessoa. Creia na graça de Deus. Creia que esta graça é abundante e avassaladora. Que o Senhor pode trazer de volta o filho pródigo. Que o Senhor pode transformar o pior dos pecadores. E se você me assiste hoje e talvez está afastado dos caminhos do Senhor, quero te dizer também, Jesus não desiste de você. Ele não desistiu de mim. E há muitos que estão firmes hoje. Nós não estamos diante do Senhor porque merecemos ou porque nós não desistimos pela nossa própria força, não.
É a graça de Deus que nos sustenta. Olha, obrigado por você ter chegado até o final desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Me diz aí nos comentários, compartilha com alguém que também precisa. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui, também de assistir os outros vídeos que nós temos aqui no canal.